Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, sou psicóloga e no vídeo de hoje vamos compreender mais sobre os pensamentos. Vou trazer 4 maneiras de você aprender a lidar com aqueles pensamentos que são mais insistentes e um pouco desagradáveis. Então já deixe seu like, se inscreva nesse canal e vamos nessa que o tema é bom. Pela psicologia comportamental, pensamento é um comportamento verbal debaixo da pele, interno. É quando a gente está dialogando com a gente mesmo a respeito dos estímulos à nossa volta. Esses estímulos podem ser coisas que estão acontecendo nesse momento ou uma situação que te remete a memórias e coisas que já aconteceram em algum momento da sua vida. Então, é função do nosso cérebro pensar, raciocinar. Aí a gente traz assim diversas maneiras de interagir com esse meio, classificando, julgando, avaliando, fazendo discriminações. Então toda essa interação de como que a gente vai interpretar o nosso meio, as nossas experiências e formar aprendizados, isso é função do nosso cérebro e falamos de pensamento. Até aqui tudo bem, né? Compreender então que a gente raciocina, que a gente consegue pensar a respeito das coisas, aprender sobre o nosso meio, e tudo isso favoreceu muito a nossa espécie humana, porque com essa condição de compreender as coisas, de interpretar, a gente consegue aprender muito mais, inclusive por situações que nem estejam acontecendo, situações que a gente ouve falar e consegue pensar a respeito, desenvolver então um novo aprendizado. Então, muito legal! Só que, ao mesmo tempo, esse raciocinar, essa maneira da gente racionalizar as coisas, também é possível de trazer sofrimento. E por que um sofrimento? Muitas vezes a gente começa a pensar a respeito de uma situação e começa a trazer algumas interpretações que não condizem com a realidade, algumas interpretações que estão carregadas de histórias nossas do passado, carregadas de julgamentos que nos distanciam da realidade. E se a gente prestar mais atenção nos pensamentos, nas nossas ideias, comparado à situação que está realmente acontecendo, é sujeito a gente se distanciar então da nossa vida, à nossa volta, e entrar num mundo interno de muito sofrimento e dor. Inclusive, a dor de um pensamento, de um sofrimento mental, é comparada também a uma dor física, porque da mesma forma que a gente pensar num assunto ativa áreas do nosso cérebro que remetem à dor, a nossa experiência também de estar em contato com as coisas e sentir dor é a mesma, a gente ativa o mesmo local do cérebro. Então isso é algo que nos faz trazer mais atenção aos nossos pensamentos, porque eles sim também podem trazer alguma dificuldade. E vamos compreender então que os pensamentos, para a gente começar a diferenciar essa ideia de um pensamento de realidade, pensamento não é sinônimo de verdade. Você não é o seu pensamento. Pensamento não é a realidade. O pensamento é volátil, é instável. Ele vem, ele vai. A gente não precisa prestar atenção como se fosse um fato da nossa realidade. Então, quanto mais a gente compreender que um pensamento é só um pensamento, da mesma forma que ele veio, ele pode ir. Então a gente começa a estar mais atenta a outras situações da nossa vida e consegue amenizar a intensidade de um sofrimento causado pelos seus pensamentos. Então, aprender a lidar com os pensamentos que são mais desagradáveis, que vêm de uma maneira assim que te incomode, existem algumas maneiras que a psicologia ensina e pode te auxiliar bastante. Preste atenção que agora eu vou comentar com vocês. Tem uma abordagem da psicologia que é um desdobramento da terapia comportamental, que chama terapia de aceitação e compromisso. Ela é muito interessante porque trabalha bastante com essa ideia de como que a gente faz para lidar com os pensamentos. E uma delas, ela explica o seguinte: os nossos pensamentos, quanto mais a gente se afastar deles,
Ou seja, a gente conseguir ver de fora, não entrar de uma vez como se o nosso pensamento fosse a realidade de fato, ou como se a gente estivesse totalmente identificado com ele. Então, quanto mais você se afastar, você começar a notar os pensamentos como hipóteses e, inclusive, trazer isso com um senso de humor, uma ironia. Olha lá, um pensamento acontecendo. Então, é você notar o seu pensamento com algumas metáforas, inclusive, como ondas do mar, são pensamentos que vêm e vão, como ondas de um rádio, que chegam e também vão, né? Então, são maneiras de você se afastar e não ter tanto envolvimento com uma hipótese que é o seu pensamento. Uma outra maneira de você aprender a lidar com o seu pensamento difícil é você notar que está tendo esse pensamento. Muito simples, mas também poderoso. Por exemplo, se você está esperando uma aprovação numa prova que você realizou, mas aí você começa a pensar que não vai dar certo. Então, nossa, eu não vou passar, não vai dar certo, eu não vou ser aprovado, como se isso já fosse uma realidade. Mas se você perceber que isso é um pensamento e você trazer algumas palavras que auxiliem você a se distanciar disso, veja um exemplo. Eu estou pensando que eu não vou ser aprovada. Minha mente me diz que eu não vou ser aprovada. Então, é você trazer essa hipótese como se fosse algo simplesmente como o seu pensamento e não como uma verdade. Se vier um pensamento que você não consiga nem ainda antecipar essa ideia de que está tendo um pensamento que, você, depois de pensar, é só você também pensar o seguinte: esse pensamento foi ouvido e ignorado. Obrigada. Então, assim, você trazer uma distância para essa ideia que tanto te incomoda. Então, são maneiras de você diminuir a credibilidade desse pensamento, de você realmente não dar tanta importância e não ter tanto impacto para situações que só estão ali acontecendo para te deixar mais ansioso e preocupado. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de estágios de um afastamento do seu pensamento. Você notar que está tendo um pensamento, você conseguir, inclusive, nomear os seus pensamentos, né? Ver que eles fazem parte de uma interpretação, de uma hipótese, e depois você conseguir neutralizá-los. Se você passar por isso, eu tenho certeza que isso vai ficar muito mais fácil para você não intensificar tanto um pensamento difícil e isso te incomodar. Essa neutralização diz respeito a você, inclusive, trazer alguns elementos que possam facilitar a sua interação com esse pensamento. Você pode pensar como cores, sons, formatos. Lá vem um pensamento esquisito que me atormenta. Lá vem esse pensamento que só quer me atrapalhar. Ele é branco, ele é preto. Tudo que você conseguir fazer para se distanciar dele, tenho certeza que vai te auxiliar. E uma outra maneira da gente pensar em como lidar com esses pensamentos é você conseguir prestar atenção em outra situação que não seja essa que te incomoda. Então, existem alguns cartões de enfrentamento que você pode fazer, né, compreendendo os momentos em que você começa a pensar sobre isso, que possam te lembrar de quais são os melhores pensamentos, as melhores hipóteses para compreender uma situação. Voltando àquela ideia de uma aprovação, por exemplo, se você pensar que existem algumas possibilidades de pensar a respeito disso, fica mais fácil você trazer alguns exemplos que te animem a enfrentar essa situação. Então, tá vindo ali um desânimo, uma perspectiva de algo que pode acontecer ruim, então você traz outras perspectivas e outras maneiras de ver essa mesma situação. E a última dica que eu quero deixar aqui para vocês é terapia. Sim, aprender a lidar com os nossos pensamentos num ambiente controlado, no sentido assim de você conseguir falar a respeito de situações que não vai ter um impacto julgatório, né? Você vai estar ali falando para uma audiência não punitiva, que vai ser o seu psicólogo. E é uma maneira de você então entrar em contato com algumas dores, algumas experiências que sozinha você às vezes acha que não é capaz. E tendo uma orientação, né, tendo uma maneira assim que te auxilie, que te apoie a entrar em contato com isso,
fica mais fácil para você, inclusive, se conhecer mais. Porque alguns pensamentos, né, alguma maneira de você aprender a pensar a respeito das coisas, foi aprendido, né? Diz respeito à sua história e suas experiências. São as regras formadas por você ou por a sua audiência, de pessoas que estavam ali te ensinando como pensar a respeito das coisas. Então, quando você entrar em contato com isso e questionar, saber que existem outras maneiras de pensar, é muito mais leve e libertador, de trazer possibilidades de compreender a vida de uma outra forma, uma nova lente para você enxergar o mundo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like e aproveite para se inscrever nesse canal. Aqui temos vídeos novos todas as quintas-feiras. É um espaço para aprendermos mais sobre saúde mental e você aprender a se cuidar. Então, cuide-se bem e vamos juntos!